Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo do livro Libertação. Esse livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, né? Essa coleção aí tem mais ou menos 13 livros e o livro Libertação é o 6º livro. Muito bom esse livro, muito bom. A gente já tem no nosso canal os 13 capítulos anteriores mais a introdução, então 14 vídeos sobre esse livro. E esse já seria o 15º vídeo, né? A intenção nossa é fazer um vídeo por capítulo até encerrar esse livro aí, para a gente poder partir para outro, né? Psicografia do Francisco Cândido Xavier, editado lá pelo autor mesmo, o André Luiz. A gente sempre recomenda demais o estudo do livro, porque uma coisa é você escutar alguns comentários, né? Outra muito diferente é você ler o livro e poder sentir. À medida que você vai lendo, quase que você consegue ir vendo as cenas, né? De tão interessante que é. Então, fiz lá uma espécie de resumo. Esse até ficou grande. Um resumão. A gente vai lendo e vai fazendo alguns comentários. Vamos lá. Capítulo 14. Singular episódio. Penetrando o compartimento em que, vamos lembrar, né? O livro tem lá a Margarida e o esposo, que são encarnados. Tem uma equipe de obsessores que foram designados para prejudicar a Margarida, fazer com que ela adoecesse, até levar a ponto da morte mesmo. Já uma equipe espiritual recebeu a missão de auxiliar, de ir lá ver o que podia ser feito para resolver essa questão, né? Então tem lá Gúbio, Eloy e o André Luiz, que são a equipe do André Luiz funcionando. O André Luiz faz parte, quem coordena é o Gúbio. É sempre interessante lembrar dos livros do André Luiz, porque ele trabalha muito com isso, é como se ele fosse fazer um estágio para aprender, e durante esse estágio ele acaba escrevendo um livro relacionado àquele tipo de estágio. É a mesma coisa aqui com esse livro Libertação, né? Eles foram fazer um estágio com o Google e acabou que saiu esse livro Libertação. Bom, capítulo 14, singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os 2 hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. Saldanha, esta senhora doente, a Margarida, né, é filha do meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do seu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispõe. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei porventura simpatia e ajuda? Somos irmãos ao devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Então, vamos lembrar aqui, né? Gúbio acabou auxiliando, Saldanha é como se fosse o chefe dos obsessores, né? Que utilizavam técnicas de hipnose, um monte de situações aqui. E teve uma determinada situação, num capítulo anterior, que o Gúbio foi e socorreu parentes do Saldanha. O filho Jorge, que ainda estava encarnado, estava num hospício, a esposa, a nora, a neta. Então acabou auxiliando todos esses, que é o que ele está lembrando aqui, né? E falando que aquela pessoa que Saldanha e a equipe dele estava prejudicando, ele tinha um amor muito grande, como se fosse filha, né? Que tinha sido filha dele em outras épocas, né? Esta senhora doente é filha do meu coração desde outras eras. Bom, aí observei então cena comovedora que minutos antes se me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotavam-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder,
diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando assim quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Noutro tempo, persegui e humilhei. Por minha vez, supunha-me dominador invencível quando não passava de infeliz e insensato. Mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso das tuas mãos. Então, isso depois que o Gúbio começou a conversar com Saldanha, e que Saldanha passou a lembrar da situação, ele resgatando a família dele, né? Através da oração, através do poder, da energia que o Gúbio tem, retirando essas amarras, essas peias magnéticas, essas dificuldades, dificuldades essas que Saldanha tinha tentado muitas vezes resgatar, né? Retirar, auxiliar a sua família, e não tinha conseguido, e Gúbio logo de cara, de primeira, ele já conseguiu resolver todas essas questões, cortou os vínculos, recolheu as mulheres, né, que era a esposa e a nora, e conduziu as duas para um hospital espiritual onde elas foram bem recolhidas e tratadas. Então ele, lembrando disso tudo, chegou a brotar lágrimas nos olhos aqui, né? Porque ele começou a pensar: mas eu estou prejudicando alguém que é como se fosse uma filha desse cara que me auxiliou tanto. Mas uma frase interessante aqui, né? Essa aqui, chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Interessante isso aí, né? Vamos relembrar também que, por exemplo, as forças de Deus, as forças do bem, não querem exterminar as forças negativas, não querem exterminar todos aqueles espíritos que são contra a política do Cordeiro. Eles querem mais que ocorra uma transformação, até porque esse pessoal, eles têm conhecimento, talentos, técnicas, muito conhecimento, alguns com muito conhecimento, que uma vez tocado no coração desse pessoal, eles passam a utilizar esse mesmo conhecimento com outros objetivos. Antes era para destruir, agora passa a ser para construir. Então é interessante aproveitar até esse conhecimento já adquirido. O objetivo da luz não é exterminar os filhos das trevas, não é exterminar. E Gúbio aproveitou para falar que ele também, em outro tempo, ele perseguia, ele humilhava, né? Achava que era um dominador invencível, mas ele acabou descobrindo que ele era um infeliz, né? E insensato. E questionando, né, com Saldanha, se ele podia contar com o auxílio de Saldanha. Bom, eu e Eloy, André Luiz, né, e Eloy, tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou os humildes no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chega aos teus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nessa noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste meu filho demente, ajudaste minha esposa alucinada, protegeste minha nora infeliz, socorreste minha neta indefesa. Como não enlaçar agora as minhas próprias mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Então, pensa bem, quando
Gubbio chegou, ele poderia, devido à sua evolução, ele poderia simplesmente ter apreendido todos os obsessores ali, colocado campos de força, resolvido a questão rapidamente, mas esse pessoal trabalha diferente, né? Eles sempre querem auxiliar o máximo de espíritos envolvidos na questão. Então eles foram aos poucos, né, identificando as dificuldades, com quem eles estavam lidando, como é que poderia auxiliar, para poder resgatar o maior número de espíritos possíveis, né? Então vamos lá. E detendo a custo o pranto que me manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procurasse na condição do servo apagado, para acordar minhas forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de agora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gubbio sem afetação. Então, isso aqui lembra até aquela passagem da estrada de Damasco, né, de Paulo de Tarso, quando ele, perseguindo Ananias, cristão, ele foi incumbido de prender, julgar, condenar e executar Ananias. Estava passando pelo deserto, indo para a cidade de Damasco, aparece uma luz, né? Nos textos fala assim, uma luz mais forte que o céu do meio-dia, e Paulo de Tarso, nesse momento ainda Saulo de Tarso, né? Ele vê aquela luz, ele percebe a energia de Jesus, e já caindo ajoelhado fala, né? Que queres que eu faça? Quer dizer, identifica a tamanha grandeza de Jesus, que diante disso ele já não vê mais o que fazer, né? Que queres que eu faça? Aqui está parecendo algo semelhante, Saldanha falando aqui, poderoso espírito e bom amigo, me procurasse na condição de servo apagado, né? Estou pronto a servir-te, estou pronto a servir-te, né? Quer dizer, ele percebeu, enquanto ele tentava salvar a família por muito e muito tempo e não conseguia reação nenhuma, Gubbio chegou lá com a sua energia, com as suas orações e conseguiu resgatar todas essas pessoas que a gente citou, que foi o filho, a esposa, a nora, a neta, 4 pessoas da família, Gubbio conseguiu resgatar, mesmo após Saldanha ter tentado e não conseguido por muitos e muitos meses, né? Tempo, muito tempo. Somente aí me lembrei de que nós nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa do casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez, compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autônomo em serviço, impressionando-me particularmente pela impassividade do olhar. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no poste a renovação do rumo interior. Certo, estabelecer um novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais ativo à conversação particular. Próximos de minha palestra, desdobrou-se Clara. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago de luz divina, um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, determinando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos. Então, acabou que assim, existia uma equipe de hipnotizadores trabalhando ali dia e noite, né, hipnotizando a Margarida, jogando as ideias meio diferentes, para que ela fosse perdendo as forças, enfraquecendo,
adoecesse e viesse a falecer mesmo. Essa era a intenção, né? Então, enquanto o Saldanha tinha saído para fazer algumas coisas lá com o Gúbio, com a equipe e tal, ficou 2 hipnotizadores. Então, quando eles voltam, depois dessa conversa que Saldanha teve com o Gúbio, né, o Saldanha resolve conversar com um desses hipnotizadores, que estava usando o seu conhecimento, a sua energia para prejudicar, para hipnotizar, dominar a Margarida. E quando comenta, o cara achou aquilo muito interessante e pronto a mudar de rumo, né? Temos aqui também um mago da luz, o Saldanha tratando o Gúbio como se fosse um mago da luz divina, né? Tamanho a sensação de poder que ele via no Gúbio, né? Que ele tinha identificado no Gúbio, por ter conseguido resgatar os 4 membros da família dele lá, né? Bom, então tinha 2 hipnotizadores, um mais que conseguia perceber o ambiente e o outro mais concentrado, ainda fixado naquela ideia de prejudicar a Margarida. Esse, por enquanto, eles não mexeram com ele, mas o que tinha uma noção maior, eles começaram a conversar e o Saldanha tentando explicar aqui. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou: é indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha muito atencioso, providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe da tortura, falou súplice: escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Né? Então, uma vez que identificou a situação que tinha acontecido com Saldanha, esse também resolve pedir ajuda. Porque mesmo participando de uma quadrilha, uma turma direcionada para coisas negativas, eles não sabiam tratar, curar, resolver as questões, né, de forma mais construtiva. Então, ele também tinha tentado várias vezes resgatar a filha e o nenenzinho, mas não tinha conseguido. Imprimindo inolvidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconhece que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado, procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Né? Leôncio não se fez de rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-lhe simplesmente sem rebuços: amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício das criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos, e por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. O outro obsessor não se fez de rogado, né? Uma vez que Saldanha abriu a porta e ele foi lá falar com o Gúbio, né, sobre a situação. E ele explica ainda: passei para cá há longos 7 anos e deixei o mundo, minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que interessa, o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém, até hoje, a coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho
para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou minha esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias e já me resignei a semelhante acontecimento. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Pensa aqui. Ganhou dinheiro, só que desencarnou. Né? Desencarnou. E aí a família ficou, né? A esposa, o neném ficou ainda encarnado. Ele percebendo, né, que eles, sempre que possível, eles vão ver a família, vão ver como é que está, né? Ele vendo essa situação, um enfermeiro se aproximando, tentando a união, casar por interesse. Só que isso em si não é o pior, né? O pior é que esse interesse indicava que seria melhor ele matar a criança. Então ele estava pensando isso na cabeça dele, claro, né? Ele estava pensando em tirar a vida da criança. E por isso ele ia administrando em doses pequenas, entorpecentes, para ir minando, de certa forma, a saúde física da criancinha, né? Para chegar uma hora de morrer mesmo. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes queridos, amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar no caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos fornecerem a altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva, nem melhora ninguém. Então, diante dessa situação meio que dramática, né, esse outro obsessor começou a pedir ajuda para o Gúbio, explicando o que estava acontecendo, que o nenenzinho estava à beira do túmulo, provocado as dificuldades, os problemas, por esse enfermeiro, com o interesse de realmente tirar ele do caminho para poder ficar sozinho com o dinheiro, né? E ele ainda fala que fez de tudo para tentar resolver, que sinta a situação. Eles treinam para fazer o mal, para prejudicar. Eles não treinam para fazer o bem, para socorrer. Eles não treinam para isso. Então eles não têm as técnicas, o conhecimento para isso. Não tem. E reforça aqui, né, que fazer parte de uma falange de seres malvados e que o mal não salva nem melhora ninguém. Quer dizer, já chegou a hora então desse cara ser socorrido, tá vendo? Ele já estava cansado do mal, ele muito preocupado com a esposa e com o filho que ainda estava encarnado, ele queria mudar de situação, de vida, querendo ainda o socorro para esses dois, né? Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e com imensa surpresa para nós perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome da família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou. É meu irmão. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, onde a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar,
que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Vamos lembrar também que Gregório era o chefe daquela cidade voltada mais para os lados negativos da força, né? Onde tinha, de certa forma, contratado Saldanha com a equipe de hipnotizadores para perseguir, prejudicar e matar Margarida, e às vezes sobrando até um rebar para o marido lá, né? Quando começa a falar aqui o Eloy do irmão, Gúbio fala que onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Isso chama a atenção nossa de vez em quando, é que muitos ficam preocupados com o cara que está sofrendo a obsessão, por exemplo. Mas poucos se preocupam com o obsessor, né? Poucos, a maioria acha que o obsessor é a pior coisa do mundo. E o obsessor não é a pior coisa do mundo. O obsessor é aqueles indivíduos que conviveram com a gente, né? Nós criamos os inimigos, esses inimigos se transformam em obsessores e eles passam a querer nos prejudicar de alguma forma. Então, se ao invés de criarmos inimigos, começarmos a criar amigos, esses amigos vão acabar se tornando a nossa família espiritual, os nossos mentores para nos auxiliar. Leôncio à frente mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo, entramos. Em aposento diverso, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia, quase imperceptivelmente demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou e esclareceu. Os venenos sutis que ingerem doses diminutas e sistemáticas invadem o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam aqui, ali, pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso na parede, e falou súplice baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, tenho medo. Então, vamos pensar aqui, né? Eles estavam na casa da Margarida, saíram de lá e foram visitar a esposa e o nenenzinho, né? Que ainda estavam encarnados. Chegando lá, já percebeu a situação dramática aqui, né? A debilitação. Bom, lágrimas ardentes seguiram minha prece inesperada e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos figurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Gúbio ausentou-se por instantes e regressou trazendo Felício e o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy, junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o, sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-lhe com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. A designação efetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atender-se a esse gênero de serviço. Atuarás no filho, no fim. Então, a gente muitas vezes fica pensando que o obsessor é o pior das coisas, né? Então, esse Gaspar aqui, que era também um hipnotizador de Margarida, que era um obsessor, que ficou trabalhando para prejudicar ela, drenar as energias, colocar aquelas ideias: não dou conta, não sirvo para nada, essas ideias fixas na cabeça, né, hipnotizando, criando dificuldade, doença. Mas, por pior que seja, sempre tem algum lado positivo na coisa aí. Ele se deixou tocar, né, com a situação do nenenzinho, do filhinho dele, né? E chorou, abriu o bocão aqui, né?
Bom, Eloy foi buscar, desdobrou o indivíduo aqui, desdobrou ele e Felício, o enfermeiro, e trouxe ele desdobrado, né? Também o instrutor falou para o Eloy: Eloy, não interfira. Quer dizer, o Eloy já estava se deixando envolver pela questão emocional e ao invés de passar uma energia positiva ali, ele poderia atrapalhar a tarefa. Então Eloy já de cara suspendeu a atividade dele, falou: não interfira, você não está bem, você não consegue fazer. E Eloy quietou, né? Claro, reconhecendo o conhecimento do Gúbio aqui. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível. Notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Fitou Eloy, positivamente amedrontado, e, reparando Leôncia chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois esse monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Sei apenas que ele é, para mim, um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy, com insofreável animosidade. E reconheço de perto, é o marido de Avelina. A princípio via nos odiosos retratos que povoavam essa casa. Depois passou a flagelar-me nas horas do sono. Escuta, disse-lhe o orientador, com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui? Ou o teu, que urdiu deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai? Ou o teu, que comparece nesse lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filho? Eixe, mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro, desapontado. Felício, por que insiste no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Tens Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de criar e aliviar para perturbar e ferir? Os que plantam espinho, colhem espinho. Porque ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino e a quem procuras impor a morte vagarosa? Então, vamos pensar aqui também, né? Vamos pensar aqui também. Bom, primeiro o Gúbio acabou aplicando passes de despertamento do Felício, que estava desdobrado, para que Felício tivesse a condição de entender e guardar o maior número possível de informação, né? Fez essa preparação aí. Gúbio ainda cutuca aqui em relação ao projeto de conquista sentimental. O cara planejou, usando de estratégia, conquistar a viúva, que estava no momento aí de fragilidade, e utilizar esse dinheiro da viúva, que era rica, ia ficar pobre. E, além disso, o cara ainda queria tirar a vida do neném, para que ele não perturbasse, ele não fosse um opositor no futuro, né? Quando fala lá também a questão de Leôncio morto, o tanto que tem de gente desencarnada por aí, isso. Felício, por que insiste no condenável enredo com que prepara tão calculado crime? Tem Leôncio na conta do morto, do monstro, por defender o frágil rebento do coração. Ele, Felício, achando que Leôncio era um monstro, porque o Leôncio estava tentando defender o filho, né? Mas na verdade quem que era o monstro aí? O Leôncio que estava planejando, tentando matar o filho do outro lá, do nenenzinho, aos poucos dando remédio, veneno, tóxicos para essa criança.
O irmão do Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento da Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou e continuou, né? E acredita solver compromisso financeiro provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem é o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhe os destinos. Não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio. Mas te pedimos concurso em benefício dessa vida frágil que deve continuar. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio montuou, inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor dessa criança extenuada de sofrimento. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradoras. Então, ele até explicando aqui que ele muitas vezes tentava ser bom, mas não conseguia, tentava melhorar, mas não conseguia, lembrando das dívidas, né? Que ele queria usar o dinheiro, não via outra solução. Muita gente fala assim, não, é só esse caminho que tem. É porque não dá uma olhada, né, em volta, observa melhor isso aí. E também sintoniza com seus mentores, né? Pede auxílio, faça o bem, faça por merecer. Eles estão sempre dispostos a nos auxiliar. Os espíritos do bem estão sempre dispostos a nos auxiliar. Mas depende das nossas ações, né? Do nosso comportamento, o jeito que a gente cria, mexe, analisa. Faça por merecer, faça por merecer. Os atos de cada homem e cada mulher arquitetam-lhe os destinos. Na verdade, nós somos responsáveis. Nós construímos, tijolinho por tijolinho, o nosso céu, o nosso inferno, que a gente vive já. Nem não é na próxima reencarnação, nem não é no plano espiritual, é já. A situação que a gente está passando está refletindo as nossas ações, nessa vida ou em vidas passadas. É o reflexo, a gente planta e a gente colhe. A gente, dentro do Espiritismo não tem aquela questão de pecado, mas tem aquela questão de responsabilidade, consequência. Tudo que você faz tem consequência. Faz coisas boas, as consequências são boas. Faz coisas negativas, as consequências vão ser negativas. Então tudo tem consequência. Analise bem se merece fazer determinado tipo de ação, porque não tem jeito de correr depois das consequências disso aí, né? Não tem jeito. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito às furnas trevosas de expiação regeneradora. Quer dizer, não queira, mata a criança, depois desencarna, não queira levar para o lado espiritual da coisa, quando você desencarnar, um tamanho de problema desse aqui, que aí que você vai sofrer mesmo, para danar mesmo, você vai sofrer demais da conta, porque quando a gente faz uma coisa dessa, a gente abre as nossas portas, janelas, chama as interferências, os problemas, dificuldades, e eles vêm mesmo, Então, não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Então vai desencarnar e vai para as trevas mesmo, ali furnas, buracão lá, onde vai passar um tempão sofrendo por causa disso. Não merece, não vale a pena. Lembra daquela questão lá do... é necessário que os escândalos venham, né? Isso aí seria um escândalo. Mas ai daquele porque o escândalo venha, quer dizer, porque você cria um karma, uma situação negativa, você cria um problema, você tem que resolver o problema, é isso que tem que ser entendido, né? Você cria uma dificuldade, você tem que resolver a dificuldade,
não é simplesmente você se arrepender. Já é um começo, é o primeiro passo. Mas depois, além de se arrepender, você tem que trabalhar para resolver aquele problema que você criou. Tem que se esforçar, energia ali, às vezes durante muitas reencarnações. E por isso que Jesus coloca ainda, se o olho te escandaliza, arranca fora, a mão corta e joga fora. Por causa disso, porque essa ação que você produz vai ter consequências, pode ter consequências em várias outras vidas, várias outras reencarnações. É melhor fazer o bem, gente. É melhor fazer o bem. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as reservas preciosas desse lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa. Porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre. Sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. E, endereçando compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou: não é bem isso, Leôncio? Quanto desejamos? Sim, confirmou o pobre pai em lágrimas enternecidas. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Esse menino, por enquanto, é o único meio que disponho para retomar a crença no bem que me havia afastado. Quer dizer, Gúbio ainda está insistindo. Quiser casar, casa. Quiser usar o dinheiro, usa. Mas cuida da criança. Né? Auxilia a criança. Analise isso aí. Né? Analisa isso. E ele ainda chama o Leôncio para o Leôncio confirmar junto com ele ali também. Gúbio ainda fala, né? Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens. Tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem. Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor digno do nosso concurso fraterno. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar essa criança como verdadeiro pai. E o Gúbio continua, né? Ele mesmo aplicara os passes de fortalecimento do doentinho. Felício abraçou-se a nós ambos e, depois do nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou em meio de copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética, a esfera ocular, e o irmão apalermado viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que fazer. Mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação a resplandecer-se nos olhos, exortou francamente: se assassinares esse menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro, a cabeça desfalecendo, perdendo-se de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Então, depois de ter convencido Felício, ter conseguido até um compromisso dele que ele prometia amparar a criança, né? Então ele, enquanto o Gúbio auxiliava energeticamente o neném, dando passes, né, de refazimento, Eloy mais o André Luiz foram levar o Felício aqui para a cama dele lá de novo, para deixar ele dormindo normal. Antes de encerrar a situação, o Eloy, de certa forma, fez com que exerceu uma energia magnética em cima ali, fez com que o Felício, o enfermeiro, visse os dois, né? Visse o Eloy com o André Luiz. E aí o Eloy ainda reforça, né? Eloy acercou-se dele com
benéfica indignação resplandecer-lhe nos olhos, exortou francamente: se assassinares esse menino, eu mesmo te punirei. Quer dizer, ele quis deixar bem registrado na cabeça do Felício, aqui, do enfermeiro, que ele tinha um compromisso com a criancinha, de auxiliar a criancinha, de ser um pai para essa criancinha, né? E foi tão forte o negócio que até André Luiz acreditou que o Felício ia realmente cumprir esse compromisso aí. Então, é muito interessante isso aí. É muito importante haver divulgação dos conhecimentos espirituais, porque muita gente faz os erros, comete as atrocidades, achando que vai ficar livre, que ninguém está vendo, ninguém está registrando isso aí, que não tem problema nenhum. Mas é a falta do conhecimento espiritual que leva essa pessoa a ter esse tipo de raciocínio. Se ela entendesse um pouquinho, ela ia perceber que tudo tem consequência. Lei de ação e reação, causa e efeito. Plantou, tem que colher aquilo que você plantou. Você não é obrigada a plantar, mas você é obrigada a colher aquilo que você plantou, né? Então, tente analisar dessa forma. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, né? Se una e vamos juntos trabalhando para o futuro. Não paga nada, você pode dar um like também. E é muito importante para o canal e ajuda na divulgação, né, dos vídeos pelo próprio YouTube. Então dê um like, se inscreva, ajude a divulgar a doutrina espírita, o espiritualismo de uma forma geral aí. E dê o seu like, né, assista os outros vídeos do nosso canal.